7h31, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, também em nosso streaming aí no Face, no YouTube, no Instagram e daqui a pouco em podcast com logo mais às 17h, reprise na Plena TV. Hoje no programa, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, temos o prazer de receber aqui o procurador do município de Campos, procurador-geral do município de Campos, Roberto Landes, está conosco nesta manhã para a gente falar sobre essa questão do Código Tributário, IPTU, venda do futuro, né? Denominada venda do futuro. E eu trago o seu bom dia, Roberto, é um prazer tê-lo conosco aqui. Seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia ao Aloysio, bom dia àqueles que nos ouvem e assistem pelo programa Folha no Ar. Agradecer, Cláudio e Aloysio, pelo convite, pela presença, dizer que eu me sinto muito honrado e assim, a gente vai falar sobre temas delicados, espinhosos, mas que necessários de serem executados. Então, assim, eu espero conseguir ser o mais claro possível, trazer informações que enriqueçam aí a título de informação, parabenizar também pelo programa Folha no Ar, porque hoje em dia, nessa era que a gente vive de uma avalanche de informações, né? A gente é bombardeado por informações o tempo todo e muitas vezes informações que não são verdadeiras, informações cuja a pessoa que emite não tem autoridade para aquilo, informações que não são checadas, não se ouve a outra parte. Então, eu acho que eu conheço noção básica de jornalismo, porque tem uma jornalista em casa, então a gente consegue identificar o bom jornalismo por aí. Então, parabenizar vocês, o programa pelo sucesso, qual é a forma pela qual vocês conduzem. E vamos tentar enriquecer o debate aí com algumas informações. Obrigado, Roberto. Então, temos três. O assunto do momento é a renegociação com a Caixa. Na sexta-feira você vai participar de uma reunião virtual com diretores. Isso. Mas vamos deixar para o terceiro bloco, senão a gente vai falar o programa inteiro sobre esse tema, porque realmente me espanta às vezes como um tema que não repercute tanto entre as pessoas e dada a importância que ele tem sobre a vida de cada campista, né? Cada pessoa que mora aqui. Mas, enfim, vamos chegar para o terceiro bloco. Esse primeiro bloco a gente pautou aí a questão do Código Tributário, que vem se arrastando na Câmara desde o dia 25 de maio, gerou aí o racha no bloco governista no primeiro momento. Já teve algumas vezes para ser colocado em pauta. Logicamente que a pauta é prerrogativa do presidente do Legislativo, como de qualquer Legislativo. E sendo o Fábio Ribeiro, né, pessoa do governo, governista, ele tira de pauta nos momentos sempre que sente que vai perder. Isso tem acontecido desde lá de 25 de maio. Aí teve acordo depois com o PDT e tal, com o vereador do PDT, depois Caio entrou no jogo também e se desfez. Eu não vou ter muito nesse jogo político, não é só a praia, mas qual a importância, você vê como procurador, da aprovação desse código para o município? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom, é muito boa pergunta. A gente precisa ir na origem do problema para entender o porquê, né, os motivos que levaram a essa providência. A gente, quando assumiu em 1º de janeiro, a gente se deparou, na verdade, 2 ou 3 dias antes, tivemos uma reunião de transição com a Secretaria de Fazenda, e lá naquela oportunidade foi nos dada a notícia de que a partir do exercício 2021 nós não poderíamos usar os recursos do royalties do petróleo para pagamento de pessoal. Era uma informação que a gente não tinha, embora se argumente que essas informações do Tribunal de Contas são públicas, mas era uma informação que a gente não tinha, não contava com aquilo ali. Então, quer dizer, essa informação, essa proibição do uso dos recursos dos royalties para pagamento de pessoal, isso mexeu com todo o nosso planejamento, né? Campos, notadamente, é uma cidade que depende muito dos royalties de petróleo, cerca de 25% da receita do município é composta de royalties de petróleo. Então, se a gente tem a proibição de usar esse recurso para o pagamento de pessoal, e sabendo que a nossa arrecadação própria não é suficiente para honrar esse pagamento, isso mexe com tudo que foi planejado. Então, a gente se deparou com essa notícia. O prefeito Vladimir, com muita sensibilidade, imediatamente começou a articulação junto ao Tribunal de Contas,
para levar esse problema. Eu participei, inclusive, dessa primeira reunião lá no tribunal, onde nós expusemos o problema, e a partir dali vislumbrou-se a possibilidade de a gente fazer um termo de ajuste de gestão, é o chamado TAG, né? É um documento novo, é um documento, digamos assim, é uma prática que não é usual pelo Tribunal de Contas. Para vocês terem ideia, Campos seria o terceiro TAG que será firmado caso a gente consiga isso. Será o terceiro ente que vai conseguir esse TAG, né? O primeiro foi o Estado do Rio, o segundo teve um outro município que eu não me lembro, o terceiro seríamos nós. Então, esse TAG, esse termo de ajuste de gestão, permitiria que essa proibição do uso dos royalties fosse escalonada ao longo do tempo. Por exemplo, o que a gente propôs, né? Em 2021, nós poderíamos usar a totalidade disso para o pagamento de pessoal, e a partir de 2022, até o último ano de gestão, isso iria sendo escalonado, 75%, 50%, 25%, até que chegasse a zero, né? Então, a gente encaminhou esse TAG lá, mas nas reuniões que nós fizemos, uma das coisas que nos foi passado pelo tribunal é o seguinte: olha, o município precisa mostrar que existe um esforço fiscal no sentido de equilibrar suas contas, né? Então, como que se dá esse esforço fiscal? Com a diminuição de despesa, principalmente com pessoal, e com aumento de arrecadação, né? Então, na parte de diminuição de despesa, a gente vem fazendo o dever de casa. E eu posso citar como exemplo o próprio organograma do município, que previu, que acabou cortando algumas secretarias, cargos de confiança que não foram nomeados na sua totalidade, sempre respeitando o limite. A gente acabou fazendo a redução nas gratificações na ordem de 30%, então todo servidor que recebe a função gratificada, ele teve um corte de 30% para poder adequar isso. Nós aprovamos no começo do ano pela Câmara o fim do auxílio alimentação para quem ganhava um valor bruto, porque o auxílio alimentação ele era pago para quem ganhava um salário base até R$ 3.800, se eu não me engano. E aí, quando você tinha gratificações que eram incorporadas, o cara às vezes chegava num salário de R$ 10.000 e continuava ganhando um auxílio alimentação. Então a gente fez uma adequação de modo que o salário bruto, a remuneração bruta, que fosse o parâmetro para o recebimento do auxílio. Então, tiramos o auxílio. A gente fez uma adequação também no abono de permanência. Enfim, o governo vem adotando medidas do controle de gasto com o pessoal. E, em paralelo para o aumento da receita, a gente viu a necessidade de fazer essas alterações na legislação tributária para fazer alguns ajustes, né? Então, no primeiro modelo que foi enviado à Câmara e que foi idealizado, a gente fazia algumas alterações nas taxas de localização para algumas empresas. A gente fazia alterações das taxas de obras, que inclusive, segundo informações que nós levantamos, foram valores que foram fixados, alguns na década de 70 ainda, de 1970, então eram valores que comportavam reajuste. A gente fazia algumas adequações também nas taxas de vigilância e algumas adequações na taxa de coleta de lixo dos imóveis não edificados, terrenos. Então, quer dizer, a necessidade de implantação dessas medidas vem exatamente da sinalização do tribunal de que a gente precisa adotar medidas de ajuste fiscal. Então, foram essas as razões que nos levaram a encaminhar esse projeto para a Câmara. E qual a expectativa que vocês têm de aprovação dele? E o que fazer caso ele não seja aprovado? Está se tentando já desde o final de maio, quer dizer, maio, abril, junho, agosto, setembro, outubro. Vamos aí para... Estamos em setembro, em 3 meses, vamos para 4 meses. Se ele não for aprovado, o que se fazer? Luiz, se ele não for aprovado, a gente teme que isso pode prejudicar o nosso TAG. O TAG ainda não foi formalizado, a gente precisou encaminhar porque tínhamos o prazo, e lá nós fizemos a informação: olha, já enviamos aqui um projeto de lei para a Câmara, está tramitando lá, e a gente aguarda a votação disso. Então, o nosso receio é que, antes da formalização disso, né, o tribunal exige, de alguma forma, que isso tenha se finalizado. O que a gente pôde fazer foi isso, porque nós tínhamos o calendário a cumprir. Então, encaminhamos, né, está tramitando lá. E, assim, dizer que o governo ele foi sensível, Aloysio, às ponderações da iniciativa privada. Então, assim, foram várias reuniões que foram realizadas com as entidades de classe, com segmentos específicos da economia da cidade.
Então, daquele modelo original que nós tínhamos idealizado, várias alterações foram feitas. Por exemplo, a gente retirou a taxa de localização que estava prevista inicialmente, nós retiramos, e hoje a gente só reajusta o valor da taxa de localização dos bancos e das plataformas de petróleo, que são entes que têm capacidade de pagamento. A gente retirou a taxa de coleta de lixo dos imóveis, dos terrenos, das zonas fiscais 3, 4, 5, que são as zonas mais proletárias no sentido da lei, né? Então, só as zonas fiscais 1 e 2 que estão tendo reajuste. A gente fez alguma adequação nas taxas da Secretaria de Obras. Enfim, a gente procurou ouvir, né, a sociedade civil, e aquilo que foi possível nós adequamos. O que assim deixou a gente um pouco preocupado é porque não existia algum ponto específico em que as entidades batiam, ou digamos assim, não, esse ponto está puxado, não. O projeto era criticado como um todo. Então, assim, como um todo, a gente não podia deixar de fazer, né? Ninguém gosta de aumentar imposto, gestor nenhum compra uma briga dessa se não for necessária, né? E o prefeito Vladimir, com muita coragem, executou aquilo que precisava ser executado, enfim. Então, a nossa expectativa é essa: caso isso não seja aprovado, de trazer algum prejuízo para o nosso termo de ajuste de gestão, que, como eu falei, é essencial para que a gente consiga utilizar o recurso dos royalties para pagamento de petróleo, né? Porque, caso contrário, você imagina, a gente há bem pouco tempo atrás teve um exemplo de como que é salário atrasado, o impacto que isso traz na economia, né? Eu digo que hoje é visível que a cidade está mais organizada, a cidade está mais limpa, a cidade está mais movimentada, e tudo isso passa pela estabilidade política que se conseguiu e, consequentemente, por alguma sinalização positiva por parte da economia da cidade. Porque, na verdade, o empreendedor nenhum se arroja em qualquer negócio se ele não vislumbra ali alguma possibilidade de uma estabilidade econômica para que o seu negócio possa se desenvolver. Então, nosso receio é esse: caso a alteração do código não seja aprovada, isso traga algum prejuízo no nosso TAG e, por consequência, traga prejuízo naquele planejamento que a gente vem cumprindo de pagamento em dia de servidor, pagamento de 13º do ano de 2020 que nós pagamos, e já existe a previsão do pagamento do 13º de 2021. Então, em resumo, é esse: que o nosso planejamento seja comprometido e traga prejuízo no pagamento em dia dos servidores que vem sendo feito até agora. Essa relação que você citou no início da sua resposta com o setor produtivo é uma coisa que a gente ia abordar. Acho que o Nogueira também deve querer falar sobre isso. Houve sim negócio, mas a gente tem que lembrar que a negociação ela foi aberta depois da apresentação do projeto, né? Não foi antes. E, inclusive, uma coisa pela qual o próprio Fábio Ribeiro aqui já fez sua meia-culpa aqui, o próprio prefeito Vladimir já fez sua meia-culpa aqui, garantindo que projetos dessa importância futuramente seriam discutidos previamente, né? Mas nessa discussão que houve com o setor produtivo da cidade, é fato que vocês ofereceram tirar várias coisas e eles se mostraram contra a ideia do plano como do novo código como um todo. Isso é um fato, realmente. Agora, isso não se dá também porque houve o racha na base e o setor produtivo sempre teve segurança de ter ao seu lado, em sua defesa, uma maioria que permitisse a ele a não aprovação do código na Câmara. Luiz, aumentar tributo é sempre uma medida muito impopular, né? Então, assim, é natural que haja essa resistência. Mas eu te digo o seguinte: a gente, Campos é um município, conforme eu falei agora há pouco, é um município que, e isso eu pude constatar porque algumas semanas atrás eu fiz um trabalho para o mestrado numa determinada disciplina, e uma das coisas que a gente comparava lá era a arrecadação de alguns municípios, dentre eles aqueles que recebiam recurso de royalties, né? Aí aqui da nossa região, Campos, Macaé, Niterói, e aí comparamos também Volta Redonda, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Petrópolis, enfim. E o que a gente pôde observar lá? Campos é o mais dependente, cerca de 20 a 25% da sua arrecadação vem de royalties do petróleo,
e, ao mesmo tempo, é o que menos arrecada a receita própria, ISS, TBI e IPTU. Campos, para você ter ideia, arrecada cerca de 12% da receita do município dos impostos próprios. Então, assim, isso é muito ruim. Primeiro porque mostra a dependência dos royalties, evidencia a dependência dos royalties, né? E, por outro lado, mostra como que a nossa arrecadação própria é pequena e precisa ser revista, tanto é que foi apontada pelo Tribunal de Contas. Então, assim, talvez no nosso afã de resolver essa situação lá atrás, a gente, de repente, acabou atropelando, sim, né? Mandamos sem ter uma discussão prévia, mas que tão logo foi identificado, a gente recuou, né? Chamamos a sociedade civil para... O prefeito Vladimir é muito sensível a isso, esse grupo político é muito sensível à iniciativa privada, né? Enfim, mas é uma medida necessária. E assim, é sempre muito difícil quando, no âmbito, o que a gente observa é o seguinte: no âmbito municipal, quando você vai fazer qualquer tipo de reajuste, ele ecoa muito mais do que ecoa no âmbito estadual e no âmbito federal, né? E principalmente quando é IPTU. O IPTU, eu costumo brincar lá, que é o mais político dos impostos. Sempre que você vai mexer no IPTU, aquilo causa uma comoção, causa uma repercussão muito grande. Então, assim, é natural que aqueles vereadores que antes caminhavam junto com o governo, né, a partir do momento que se depararam com um assunto polêmico como esse, e talvez não tenham entendido a importância disso, recuaram e decidiram votar contra, né? É compreensível também a resistência do setor produtivo. A gente sabe que o país tem uma carga tributária enorme, elevada demais, mas voltando àquilo que eu falei, é uma medida necessária, né, extremamente necessária para a economia do município. É muito nítido essa dependência que a economia da cidade tem da prefeitura, e a gente observa isso nos dias de pagamento da prefeitura. Nos 3 dias que a prefeitura faz o pagamento, você não consegue encontrar um supermercado vazio. Você vai no centro da cidade, isso eu te falo porque o meu escritório é no centro, então eu frequento o centro da cidade, sei como é. Nos dias de pagamento, o centro fica extremamente movimentado, o que não acontece nos dias depois, né, logo após o pagamento. Então, enfim, é uma medida dura, é uma medida impopular, mas o prefeito Vladimir, com coragem, fazendo aquilo que precisava ser executado, executou, e a gente entende a resistência daqueles aqueles vereadores que não estão com o governo, exatamente por ser uma medida popular, mas, repito, necessária. Tem uma análise política que é feita, sobretudo por quem está na oposição ao governo, quem está abertamente na oposição. Logicamente que eu sei, Roberto, que política não é assim, associada. Mas ela é feita e volta e meia é feita. E não é de hoje, é uma analogia antiga, sempre quando esbarra nesses assuntos, de governos da família Garotinho com a classe produtiva. É uma coisa antiga, vem lá de 88. Mas a gente sabe tradicionalmente, quer dizer, com a reforma, a última reforma, 98 e 99 foram unidas numa zona só, né? É chamada Pedra. É classe média. Sim. Né? E a gente sabe que desde 88, antes eram 6 zonas e agora passaram a ser 4. Mas a 98 e 99, hoje 98 só, tradicionalmente, desde 88, é um bastião de resistência ao garotismo. Sempre foi. Tanto que o Garotinho sempre teve que ter um vice, ou candidato dele, o grupo, né? Um vice da Pedra para poder equilibrar. Né? Porque Garotinho é Mário Gimenez, quando ganhou. Depois, Sérgio Mendes e... Sérgio Mendes e quem? Depois, não, Garotinho e Adilson Samé, perdão. Sérgio Mendes e Mário Gimenez. Depois Garotinho e Arnaldo. Depois Arnaldo e Pudim. Você tem sempre um vice. E agora, Vladimir com o Frederico. Tem sempre um vice da Pedra para equilibrar. Sempre foi assim. E quando tentou botar chave puro sangue em periferia, Pudim englodecido em 2004, 2006, perdeu. Isso é um fato histórico, é inegável. E na última eleição, que esperava realmente que Caio fosse vencer no segundo turno, na Pedra, mas a virada, que Vladimir ganha por 1 ponto no primeiro turno e Caio vira 20 no segundo. 20, não é pouca coisa. Mas o que definiu, como eu disse antes da eleição, foi 7-5, né? Acabou definindo. Que tem uma nova classe média também, como tem Guarulhos, né? Que a gente pode chamar de Pedra já. Mas, enfim, essa analogia, essa digressão é para falar o seguinte.
tem algumas pessoas, inclusive a rede social, que colocam que isso poderia ser, pela grande diferença que o Vladimir teve de Caio negativa na pedra, poderia ser uma maneira de punir a pedra por um revés político e por uma resistência histórica. Essa história tem algum fundamento? Aloysio, conforme você falou, não é muito a minha praia, né? Essa articulação política, mas assim, qual que é a minha percepção? Os governos do grupo político liderado pelo Garotinho, eles têm uma marca que é a marca do social, né? São inúmeros programas que já foram implementados, que hoje a gente ainda não implementou por uma questão financeira, mas é um programa assim, caracterizado pelo olhar social, né? Essa relação com a pedra, assim, eu acho que é meio que paixão, aquele negócio fla-flu, né? O Garotinho, ou você ama ou você odeia. Mas eu acho que assim, essa relação, primeiro eu acho que não tem relação nenhuma em relação à punição com um eventual resultado de votação, não é isso. A gente sempre se preocupou muito em deixar claras as razões pelas quais essas providências estão sendo tomadas, né? Então, assim, e o setor produtivo talvez não tenha feito a seguinte reflexão, é aquilo que eu falei agora há pouco. Se a máquina da prefeitura não estiver andando azeitada, né? Se o programa social não estiver chegando na ponta, se a economia não estiver sendo irrigada pelos recursos, o empresário, o empreendedor, aquele que tem o seu negócio, a classe produtiva, ela vai ter resultado negativo. Então, isso é fato, isso é muito perceptível, e repetindo o que eu falei, nos dias de pagamento da prefeitura isso ficou muito evidente. Então, assim, de forma nenhuma eu acho que tem relação essas medidas que estão sendo implementadas agora com o eventual resultado de eleição. Eu acho que existe historicamente isso, é um governo que é caracterizado pelas ações sociais, e aí, Aloysio, vai uma experiência pessoal. Eu sou servidor de carreira, né? E nos últimos 4 anos eu fiquei lotado na Superintendência de Justiça. E lá na Superintendência de Justiça, eu fiquei lotado há algum tempo no CSU de Guarulhos. Então, o nosso público-alvo lá, e lá a gente funciona como uma espécie de defensoria pública municipal, o nosso público lá era os moradores dessas áreas de Guarulhos. Aí você tinha lá as comunidades Sapo 1, Sapo 2, Eldorado, Novo Eldorado. Então, o que eu pude perceber depois da minha passagem ali? A gente vive num município em que nós temos a nossa realidade, e eu me senti, aí percepção minha, é como se eu vivesse numa bolha. É como se eu vivesse numa bolha e tivesse um mundo paralelo ali, com as suas regras próprias. Isso eu falo de territórios dominados pelo tráfico, com seus horários, com seus costumes, com seus hábitos. Então, enfim, a gente às vezes, digamos, da pedra, a gente não tem a percepção que lá na ponta existe um bolsão de miséria. E conforme eu falei, são pessoas quase que excluídas da realidade social, excluídas do ponto de vista econômico, excluídas do ponto de vista de informação, excluídas do ponto de vista de entender quais são os seus direitos e aonde buscar os seus direitos, sabe? Então eu acho que essa percepção da pedra, ela vai muito mais por esse olhar que os governos do grupo do Garotinho têm como marca. E eu acho que isso vem sendo vencido também, porque o Vladimir tem se mostrado um líder, um gestor muito equilibrado, muito voltado ao diálogo, muito sensível no sentido de entender quando a gente às vezes dá um passo que lá na frente se mostra equivocado, ele não tem problema de recuar. Para uns pode parecer fraqueza, pode parecer imaturidade ou falta de profissionalismo, mas eu digo ao contrário disso. Acho que é muita sabedoria da parte dele, né? A gente reconhecer um erro, acho que isso é um exemplo de sabedoria. Então a minha percepção é essa, eu acho que o Vladimir ele vem aos poucos quebrando esse paradigma aí. Então, finalizando a sua pergunta, eu acho que de forma nenhuma tem qualquer tipo de retaliação com o eventual resultado de eleição, sabe? Roberto, é interessante esse assunto, importante, mas só voltar à parte técnica da coisa, o setor produtivo deixa muito claro que sempre aumentar impostos é muito complicado, sempre, em qualquer momento, né? Nós tivemos o auge aí, o Eldorado aí dos royalties, mas agora com a pandemia, muito mais do que penalizar os empresários, o setor produtivo que já está sofrendo e muito com a pandemia. Então eles deixam isso muito claro, que deveria haver um pouco mais de sensibilidade, principalmente neste momento. Mas
Acho que a pergunta que também é gerada pelo próprio setor é esse tag que você comentou ser novo de fato, dá para explicar rapidamente o que seria, né, as consequências de não cumprir esse tag, já que o Tribunal de Contas é só um órgão fiscalizador e não um punidor? Só voltando um pouquinho na sua pergunta, Cláudio, você falava assim, a respeito do momento, né? O governo sensível também a esse momento de pandemia. Qual foi o nosso pensamento? Essas mensagens foram enviadas para a Câmara, essa alteração foi enviada para a Câmara, mas para valer só no exercício 2022. Então, assim, o que a gente pensou é que os empresários teriam uma fase de adaptação, ou seja, isso não ia ser implementado desde agora. Então, lá atrás, em maio, quando nós tivemos essa ideia, né, a intenção era que isso valesse por um dispositivo constitucional legal a partir de 2022, que seria o tempo necessário para que a economia, né, na nossa expectativa naquela época, já tivesse retomado e que os próprios empresários e aqueles que seriam afetados por essas alterações pudessem se preparar. Em relação à pergunta do TAG, assim, é uma vedação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas já fez uma determinação, né? E caso o prefeito não cumpra, assim, a consequência clara é reprovação das contas e uma eventual punição por improbidade administrativa, né? Uma vez que é um órgão fiscalizador. E assim, Cláudio, eu costumo falar no meu dia a dia lá na prefeitura. Quem e já foi gestor vai me entender. Hoje, o gestor de coisa pública, primeiro você parte do princípio que você é um cara que faz coisa errada, que você não é um cara correto, não é honesto. Hoje, todo gestor público, ele hoje luta contra esse estigma, né? Estigma esse que, infelizmente, a gente às vezes vê no Judiciário, no Ministério Público e principalmente nos órgãos de controle. Então, o calcanhar de Aquiles do gestor é o Tribunal de Contas. Por que eu te falo isso? Porque no nosso dia a dia, quando a gente é questionado lá pelo Ministério Público, pela Justiça, por outros órgãos, a gente consegue explicar, né, as razões que às vezes aquele ato ali foi praticado e tal, e muitas das vezes por alguns princípios de razoabilidade, de proporcionalidade, aquela conduta ela é compreendida e acaba sendo permitida. Diferente com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas hoje é aquele órgão extremamente legalista, então para ele vale a letra da lei, está escrito na lei, você fez o que não está escrito, você está errado. Então, assim, é o órgão que mais nos preocupa por conta disso. E, principalmente, essa característica ficou muito mais evidenciada depois de tudo que aconteceu nos últimos anos com o Tribunal de Contas, né? A gente teve aquela situação com os conselheiros e tal. Então, assim, o que eu percebo das decisões que eu recebo lá é uma austeridade muito acentuada. A austeridade essa que muitas das vezes, ou quase sempre, né, não leva em consideração o contexto em que aquele ato foi praticado, momentos, princípios de proporcionalidade e razoabilidade, vale a letra fria da lei. Então, quer dizer, se o prefeito hoje descumpre aquela determinação que a gente está buscando flexibilizar com o TAG, é reprovação de conta e consequente improbidade. Isso aí é muito claro. Perfeito. Só para se me permite, só para terminar o bloco, claro. Não é meramente fiscalizador. Se o TCE reprovar a conta, para aprovar, não é maioria simples, são 2/3 da Câmara. Sim. Então, isso muda a matemática do legislativo. Tem consequência prática, né? E assim, é um órgão fiscalizador e punitivo também. Porque assim, o Tribunal de Contas, se ele detectar uma conduta lá que feriu aquilo que ele determina como correto, o gestor é punido, ele é multado, a multa é executada na justiça, então ele é um órgão fiscalizador e punitivo, né? Daí o nosso receio com o Tribunal de Contas, é o que eu falei, é muito legalista, não é, e ele não aceita a argumentação, é difícil. Então hoje, o calcanhar de Aquiles de todo gestor público é o Tribunal de Contas. Quem já foi ou é gestor vai entender bem o que eu estou falando. Ele, como disse, muda a matemática do próprio legislativo. Sim, sem dúvida. O Código Tributário, por exemplo, com maioria simples está difícil, imagina para 2/3. Sem dúvida. Muda a matemática toda do legislativo. Sem dúvida. Sim, perfeito. Bom, são 8 horas em Campos, nós vamos ao intervalo. Então, próximo bloco, Roberto, a gente volta a falar com vocês sobre essa questão da cobrança extra do IPTU, que está gerando aí uma polêmica e muitas cobranças também, né, na internet, principalmente da população do modo em geral.
8 horas em Campos, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição.